dia você! Você está no canal da MP Cursos e Palestras. Ficamos felizes porque você pode nos acompanhar aí e ver a importância do nosso assunto, que é a segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar com profissionais experientes na área da prevenção e vamos abordar a importância da segurança do trabalho, da consultoria, do treinamento com profissionais experientes. Nós estamos aqui com o engenheiro Edson Bittencourt, engenheiro de segurança, engenheiro Marco Antônio Dalazen, e com o Álbio Silveira dos Santos, que é técnico de segurança, mas que tem ótima experiência na área de segurança do trabalho e há mais de 30 anos já atuando na área de segurança do trabalho, também com treinamentos. E qual o nosso objetivo aqui desse espaço? É criar intercâmbios para que as pessoas possam colocar suas ideias e ser uma forma de contribuição que a MP Cursos e Palestras oferece para os profissionais da área da segurança do trabalho. E nós temos aqui somadas muitas experiências de profissionais, cada um ao seu modo, que pode contribuir com a gestão de segurança da sua empresa, com a gestão de treinamento, com a qualificação profissional das pessoas que estão diretamente ligadas com recursos humanos, CIPA, segurança do trabalho, a gestão de liderança, enfim, todo o contexto do modelo empresarial. Então nós vamos começar aqui com o engenheiro Edson Bittencourt. Eu gostaria que ele primeiramente falasse um pouco da sua experiência na área de segurança do trabalho, na área de consultoria, e para que as pessoas que vão nos acompanhar aqui no canal da MP Cursos possam conhecer a sua atividade profissional, engenheiro Edson. Seja bem-vindo ao canal da MP Cursos e Palestras. Estamos sem som aqui. Pode ligar o seu microfone. Liga o seu microfone para falar. Né? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar assim, muito passando, assim, porque nessa atividade nessa bandeira da segurança do trabalho, eu já passei por diversos segmentos, não é? Eu comecei em 1980 como engenheiro de segurança. E nessas passagens aí, eu tive um segmento têxtil, onde as empresas eram muito grandes naquela época, década de 80, tinha um número muito grande de funcionários e maquinários. Né? Então, também trabalhei em outros segmentos, né? Nas grandes paradas de manutenção, onde se pegava as linhas, coordenava todas as equipes que vinham trabalhar no mesmo tempo para conseguir botar uma linha de produção, diversas linhas, né, em funcionamento para fazer o tryout das máquinas, tudo, numa data X. Então, um atrapalhava o outro, e o risco de acidente era muito grande, porque tinha mecânico e eletricista metido junto, tinha pessoal da civil e de empresas diferentes, né? Então, era uma situação de risco muito, muito complicada, as manutenções preventivas, aquelas grandes paradas de manutenção. E dava um prejuízo muito grande, né? Não podia ficar mais parado. E quando arrancasse todo aquele maquinário, tinha que funcionar, porque senão, até eles achar o problema, ia ser entrar noutra parada, não é? E também outros segmentos, também na área de couro calçadista, tinha um número muito grande de funcionários, né? Mas eu destaco aqui nessa conversa, como a gente não pode começar a falar de todas essas áreas que a gente passou, eu queria me deter um pouquinho na área de distribuição e geração e distribuição de energia elétrica, onde tem muito risco de queda, não é? Porque as linhas aéreas que são usadas no Brasil, né? E também choque na subestação, nas linhas mesmo, rede vida, né? Todas as situações de risco que esse segmento apresenta. Esse segmento aí tinha também contratos, tinha projeto de instalação de luz para todos, um grande projeto no Brasil que foi até copiado por outros países, como na República Dominicana, eles copiaram, e outros países, esse sistema aí de luz para todos. Parece que levaram 1.200.000 casas, levaram luz nos arrabaldes das grandes cidades. E tinha que levar esses linhões por assim, uma zona de mato, às vezes só areia que atolava os carros no Nordeste lá, era praticamente um deserto, e as equipes trabalhavam lá porque elas tinham que
botar poste em tudo, depois vinha com as linhas e levava até a casa do sujeito, que tinha que botar luz, geladeira, e eu acho que tinha uma TV também no pacote lá, e umas lâmpadas. Então, isso aí foi um trabalho muito grande, as equipes eram muito grandes e trabalhavam sob condições muito severas, não é? Imagina no calor, aqueles homens puxando o cabo, carregando todo aquele equipamento, e tinha muito acidente, porque eram situações remotas, esses acampamentos, tudo, uma situação muito ruim de supervisionar também, na parte de segurança do trabalho. Bom, aí tinha que se olhar os equipamentos e melhorar os equipamentos para fazer tudo do chão, as operações do chão, só subir quando tivesse segurança. Todos os EPIs, foi desenvolvida uma tecnologia de EPIs, não é? Toda própria para essa atividade, e muitos ensaios, todo equipamento tinha os ensaios, não é? Para isolamento, todo ele, ensaios periódicos, com validade, tudo. Era um trabalho muito grande, envolvia laboratórios, envolvia equipes de multifuncionais, não é? Então, isso foi uma experiência, assim, onde a gente presenciou muitos acidentes. As empresas prestadoras de serviço, elas atendiam as concessionárias. No caso, aqui no Rio Grande do Sul, era a AS Sul, a RGE também parece que tinha, e depois tinha a Coelba na Bahia, lá em São Paulo atendia a Eletro e Eletropaulo, outras empresas, e assim, diversas empresas, não é, nos estados. Tinha equipe que tinha 1.200 funcionários, 1.500 funcionários. Sim. Edson, eu sei que tem muita história para contar, né? Vamos agora ouvir um pouco também o engenheiro Marco Antônio Dallazen, depois vamos ouvir o Álvaro. Pois não. Porque tem essas experiências são muito ricas, né? Cada um a seu modo percebe a área da segurança, né? Nosso objetivo aqui também é mostrar assim, ó, o valor dessa experiência que cada um tem e o quanto isso fez parte dessa evolução da segurança do trabalho Certo. ao longo de décadas, né? Que a gente, quando entra na área da segurança, ela tem um jeito, depois ela passa a ter outro jeito, tem evoluções, tem uma série de mudanças que vão acontecendo, novas normas regulamentadoras, uma série de alterações ao longo da história. Vamos ouvir então um pouquinho aqui agora o engenheiro Marco Antônio Dallazen, que é uma pessoa que também a gente conhece. O Marco também está desde a década de 90 atuando na área de segurança do trabalho. Marco, queria que você se apresentasse uma síntese aí da tua experiência. Como é que você percebe a área de segurança do trabalho hoje no Brasil? Bom, boa noite. Obrigado pelo convite também. E é um prazer conhecer esses profissionais que estão dividindo a tela conosco aqui, né? Eu, na verdade, eu trabalhava também, assim como o Edson, na área de manutenção, e é uma das coisas que a gente tenta passar para os alunos também, né? A questão de não se acomodar com o lugar que a gente está, né? Então, enquanto eu trabalhava em manutenção, eu me aproximei muito do engenheiro, era o Iver, na época, o engenheiro de segurança, e ele me convidou para ser presidente de CIPA. Isso aí me despertou para a área da prevenção. Em uma reengenharia que eu fui desligado da Steel, eu já fui procurar o trabalho na área de segurança do trabalho. E aí passei por diversas empresas, do ramo principalmente metal mecânico, área de obras, construção civil, universidade e escolas. Eu lecionei junto com o Márcio Padilha no IPUC, lecionei no Cientec, no Cientec, também no Unipax, em Esteio. Isso aí tudo vai trazendo uma bagagem para nós, no sentido de trazer experiências. E isso eu sempre procurei levar os alunos, tanto em obra, como em empresas como Gerdau, como Steel, como Springer, para conhecer a cultura de segurança e trocar experiência com os técnicos de segurança. Então, eu acho que evoluiu a parte de segurança do trabalho. Também a gente teve experiência de conviver muito com os auditores fiscais do trabalho,
Alguns com mais dificuldade, mas tem uns que procuram ajudar, procuram achar soluções juntos conosco. Por enquanto era isso. Tá bom. Então estamos aí vendo que os nossos convidados têm muitas experiências. Agora a gente vai ouvir um pouco do Albio, né? Albio, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo em algumas situações lá da palestra dele. E eu notei assim que ele tem uma facilidade boa de comunicação e usa muito da sua experiência para também educar as pessoas, especialmente na parte de prevenção de acidentes elétricos, que ele tem muita experiência, mas na área de segurança como um todo. Albio, você podia se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória, Albio? Claro, com prazer. Eu queria antes agradecer o convite, né, de participar aí com esses dinossauros da segurança aí, porque realmente é muita experiência envolvida e a gente sempre cresce mais um pouco. Eu só peço desculpa aqui pelo traje, né, porque eu estou na praia e eu não trouxe uma roupa decente para cá, porque aqui a gente anda muito à vontade. Então eu tô de regata porque eu estou aqui na praia agora. Estou falando aqui de Capão da Canoa. Tá, mas eu comecei a minha vida profissional como técnico em mecânica em 1970. Aí eu trabalhei em 2 empresas em Porto Alegre, no Varig, que era uma fábrica de fogões, e depois eu passei para o Estaleiro Só, que era uma fábrica de navios. Trabalhei 1 ano em cada uma dessas. Em 1972 eu entrei para a CE. Como técnico em mecânica eu fui para a área de geração de energia. Trabalhei em São Jerônimo 8 meses e depois Candiota 10 anos. Na usina termoelétrica de Presidente Médici. Aí eu fui para a área operacional da usina, né? Fui encarregado de turno. E em 1982, eu fui transferido para São Leopoldo após ter sofrido um infarto, lá em Candiota, com 33 anos. E aí eles me transferiram para São Leopoldo. Em São Leopoldo, eu acabei vindo para a área de transmissão de energia, que aí era a área intermediária. E aí, por um convite de um amigo, eu ingressei na segurança, que até então não conhecia nada de segurança. E aí a segurança mudou a minha vida de uma forma, assim, eu diria radical. Muitos aprendem segurança pelo amor, eu aprendi pela dor, porque eu comecei em meados de 83, após ter feito o curso de supervisor de segurança. Aí eu ingressei, mas em 85 eu tive uma morte na minha área. Foi a única morte que nós tivemos na área de transmissão da CE. E esse acidente me ensinou tudo. Eu aprendi tudo em segurança em cima desse acidente. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa extremamente experiente, conhecia muito a atividade que ele exercia, e ele acabou cometendo uma falha, eu diria assim, amadora. Né? Ele se aproximou de uma linha de 138 mil, na estação de Osório, e fechou um curto à terra. Ele estava numa estrutura aterrada, e para vocês que conhecem a área de segurança elétrica um pouco, sabe que quando a gente entra no campo magnético e está numa estrutura aterrada, a tendência em determinado momento é fechar um arco e aí descer toda aquela energia pela pessoa. Foi o que aconteceu com o seu Eloy, né, o meu amigo, colega, com 29 anos de serviço, era o último ano dele na CL, ia se aposentar logo em seguida, no início do outro ano, e aí aconteceu essa tragédia, e ele acabou vindo a óbito. Ele ficou ainda 26 dias no hospital, mas acabou vindo a óbito. E aí toda a minha trajetória na área de segurança foi exatamente em cima desse acidente. Então eu vejo assim, a segurança, uma evolução muito grande, principalmente na área elétrica, após o surgimento da NR10, né, modificada, que foi alterada em 2004. Eu acho que a partir daí houve um salto muito grande nessa área, porque eu sempre vi a atividade elétrica como conhecimento. Né? Se tu não conhece, né, tu estás propenso a vir a sofrer algum tipo de lesão durante a tua vida profissional. Então eu acho que a segurança é a educação, é a cultura, e uma cultura a gente não muda de um dia para o outro, precisa muito tempo, precisa muita paciência e perseverança. Tem que insistir, tem que trabalhar, tem que repetir. Então, mais ou menos isso, gente, só para dar um resumo aí da nossa trajetória. Ótimo. Você está no canal MP Cursos e Palestras.
onde aqui nós temos um quadro que estamos desenvolvendo agora, conversando com especialistas. Todos aqui são especialistas na área da segurança do trabalho que passam por aqui para conversar, né, sobre as suas experiências, as suas vivências. E você já percebeu, escutando aqui o nosso bate-papo, que todos aqui têm histórias para contar. Isso é muito bom, especialmente para as pessoas que estão agora entrando para a área de segurança do trabalho. Saibam que já existe história. Existe história. Pessoas já entraram nessa área há muitos e muitos anos atrás e estão aí compartilhando as suas experiências. A gente sempre fala o seguinte, ó, claro que é importante a inovação, a atualização, a tecnologia, mas nós temos que considerar o valor da experiência. Trabalhar com pessoas que já passaram por aquele caminho, que têm histórias para contar, é muito importante. Gostar de ouvir, porque muitas vezes, muitas experiências que as pessoas vão vivenciar já foram de maneira semelhante vivida por profissionais que praticamente iniciaram a área de segurança do trabalho, porque se a gente pensar, as normas regulamentadoras são de 1978, né? Ainda há pouco o Edson havia comentado que entrou na área de segurança em 1908, na década de 80. Então, recém estava iniciando a área de segurança do trabalho. Edson, como é que você percebe essa evolução das normas regulamentadoras? Porque há um caminho aí nessa história aí. Eu me lembro que quando me formei técnico de segurança do trabalho no ano de 1990, eram apenas 28 normas regulamentadoras. Não tinha normas específicas como trabalho em altura, espaço confinado. Depois é que foram vindo essas normas, né? Então, como é que você percebeu essa evolução normativa da área de segurança, Edson? Bom, eu percebi com bons olhos, claro, né? E fiz parte desses treinamentos também para o pessoal. Essas normas aí, NR10, NR35, trabalhos todos esses trabalhos de alto risco, não é? E essas normas todas, a NR12 também, com dispositivos e equipamentos, isso aí houve uma melhoria muito grande vamos dizer assim, do chão de fábrica, né? Mas eu queria só não colocar assim a questão do treinamento, tá? Sobre isso. Porque, na verdade, eu queria, nesse bate-papo, eu queria colocar 3 aspectos. Um organizacional, que eu acho que tem que evoluir, da segurança, e depois 2 de campo. E um de campo é o treinamento, tá? Então, o treinamento, por exemplo, que se faz na segurança, ele tem sido muito atropelado na situação atual, porque eles pedem os caras para produção, pedem o pessoal para produção, já demora muito o processo de seleção. E ele passa muito rápido e vai para o posto de trabalho. Isso é um risco muito alto. Então, ele deveria ser mais treinado para chegar perto das máquinas. E aí, quando ele vai receber a operação, muitas vezes já está no campo, já operando as máquinas. A produção não quer esperar, né? Sim. Então, essa é uma realidade muito complicada para a nossa segurança. E sobre o treinamento, ainda, tem um aspecto que eu gostaria de abordar. O treinamento, o Albio, aí, tu também, né, professor Padilha, e nosso amigo, o colega aí, Marco Antônio, todos já fizeram muito treinamento. Mas eu vejo assim, que não adianta fazer um treinamento para um operador só, porque a gente não sabe do quanto ele assimilou esse treinamento. Porque tem 3 níveis, né, de aprendizado. Um é só, não conhece nada, outro ele conhece só a teoria, e outro ele conhece a prática e a teoria. E outro, ele está apto a operar. São níveis diferentes. Então, o sujeito vai lá, faz um curso para um operador, assim, en passant, né? E se ele teria que ter, na verdade, uma planilha, uma caderneta de cada operador, para ele se aprofundar nesse conhecimento. Aí ele só fez o nível 1, então ele tem que fazer uma reciclagem. Isso tem que ser administrado melhor, né, pela produção, né? Tá? Exatamente. O treinamento é fundamental, é essencial nesse processo de redução de acidentes de trabalho. A gente sabe que na área de segurança de trabalho, não só na parte elétrica, que muitas vezes acontecem acidentes graves e fatais pela natureza da atividade, que é muito perigosa, mas também na área da atuação do engenheiro Marco Antônio Dalazen, que tem muita experiência na área de construção civil. Eu pergunto para o Marco, engenheiro Marco, como é que tu percebe a área da construção civil, que é uma área que você atuou muito fortemente, muitos anos também, além da área industrial. Ela tem melhorado em alguns aspectos, aí com o surgimento da NR35,
com as reformulações que foram feitas na NR18. Como é que está a área de construção civil, Marco? Como é que você percebe? Ela tem evoluído bastante. Quando como eu falei, eu iniciei na área de metal mecânica, universidade, e quando eu fui para construção civil, eu sou engenheiro mecânico por formação, né? Eu fui para civil. Normalmente eles preferem pegar um engenheiro civil, porque tem a questão também de repente, o cara acumular mais de uma atividade, né? E sem falar que muitas vezes o pessoal, mesmo na metal mecânica, eles confundem muito segurança, acham que a patrimonial segurança, pode a mesma pessoa tocar. Eu já tentei tocar, sabe? Tanto é que em inglês uma é safety e outra é security, não é a mesma coisa, é diferente. Um tu tem que ter uma postura mais firme, mais agressiva, e o outro, que é a segurança do trabalho, tu tem que ter uma postura mais acolhedora, mais de pai, mais humanizada. Não deixando de cobrar, mas ser mais parceiro, né, do que a patrimonial. Mas na construção civil, por exemplo, eu tive esse choque aí, né? Inclusive, a pessoa que me contratou, numa dessas empresas da construção civil que eu trabalhei, no início nós tivemos um pouco de dificuldade, porque eu parava o serviço, né? E vinha gente da matriz para cá, mas como que esse engenheiro de segurança vai parar uma obra de pré-moldado que não pode parar, ela tem que produzir, né? E com o tempo nós fomos conseguindo trazer essa ideia para ele e ele começou a comprar junto conosco essa ideia. Depois, no segundo momento, o colega Albio está na praia agora, a gente fez uma obra em Xangri-Lá, né? E aí teve um outro momento aí, porque o pessoal ali do litoral, naquela época, ele não tinha essa preocupação. Eles iam de chinelo de dedo, eles iam de bermuda, não que não fosse permitido, né, dependendo do caso, né? A questão de respiradores para pó era o mínimo possível, né? Então, foi uma grande batalha também. Mas houve uma evolução. Hoje a gente tem grandes incorporadoras e construtoras aí, eu participo do Sinduscom, e eles têm uma equipe muito boa e que levam essa capacitação antes do funcionário entrar para produzir, né? Então, melhorou bastante. Que legal. Você está acompanhando aqui no canal da MP Cursos e Palestras o nosso bate-papo conversando com especialistas. Cada um tem uma experiência bonita, estão compartilhando conosco aqui experiências legais e que podem ser úteis na sua experiência profissional de prevencionista. Vamos falar um pouco com o Albio agora. Eu já perguntei para o engenheiro Marco a respeito da evolução que teve de treinamento na área da construção civil. Vou perguntar a mesma coisa para você na área elétrica, Albio. Você percebeu também que houve uma evolução nesses últimos anos com a NR10? O pessoal está um pouco mais atento à parte de treinamento. Como é que você está enxergando esse aspecto de segurança do trabalho na parte elétrica? Então, com certeza houve uma evolução muito grande. Tá? Esses cursos aí, o básico e o complementar, né, nos dá a oportunidade da gente passar para esse pessoal que eles estão trabalhando, eu deixo isso bem claro nos treinamentos, né, que eles estão trabalhando com um produto que eles não enxergam. Então, tem que ter cuidado. Eu sempre digo assim, em eletricidade a gente não pode errar. E para a gente não errar, né, nós, seres humanos, nós somos feitos para errar. O ser humano, ele erra demais. Então, quanto mais ele monitorar, né, esse atividade dele para que ele erre menos chance ele tem de sofrer acidente. Então, eu vejo assim, 3 características no ser humano que vai trabalhar com esse produto. Em primeiro lugar, muita seriedade. Ele tem que ter em mente que ele está trabalhando exatamente com um produto que ele não enxerga, né, mas que pode tirar a vida dele com muito pouca intensidade. E
A segunda, eu vejo assim, a humildade, né? Nunca fazer algum trabalho em eletricidade com dúvida. Então, quando a pessoa pergunta, olha, eu acho que eu consigo fazer. Quando ele fala eu acho, ele não tem certeza, então não faça. Então, esse seria o segundo item que eu vejo assim, de extrema importância. E o terceiro é relacionamento humano. Uma equipe tem que se relacionar bem, um cuidar do outro, né? E ter em mente muito claro esse fator que eu citei aí, que a gente é humano e a gente erra. Eu tenho centenas de casos aí que, para citar, né, teria muitos casos reais e outros também, né, que a gente ficou sabendo através de outros, mas que sempre, na área elétrica, o ser humano vai ser sempre o item mais importante. Todos os acidentes elétricos que eu participei da investigação, a gente sempre chegou num responsável. Algum ser humano falhou no meio do processo. Senão não teria acontecido o acidente. Eu diria assim que 99,9% é o ser humano. O resto eu deixo por conta da fatalidade mesmo. É um equipamento mal dimensionado, um equipamento que possa explodir, né, como aconteceu até comigo lá em Candiota. Mas isso é 1%, até menos. A grande possibilidade de acontecer é realmente devido ao ser humano. Sim, aquilo que você falou até pode ser digamos assim, uma possibilidade, uma boa possibilidade de, em cima desses dados que mostram que o poder está sobre a pessoa, aí entra muito mais ainda a importância de um treinamento, né? Porque o indivíduo pode compreender, né, Albio, compreender o quanto ele pode ser o protagonista dessa história toda. Eu digo assim, ó, eu até escrevi um livro sobre isso, né? Segurança, Trabalho e Compromisso com a Vida, lá na plataforma Amazon. E outra frase que eu sempre observei assim nessa minha trajetória de 40 anos na segurança do trabalho é o seguinte: é segurança do trabalho e compromisso da alta administração. Porque quando a gente vê uma empresa alinhada desde a diretoria, os gestores bem formados ali, as lideranças bem evoluídas intelectualmente, culturalmente com a ideia de segurança, esse contexto ele entende a mensagem e a fluência do resultado é muito melhor. Então eu até queria falar para a opinião do Edson aí, que essa parte de gestão, trabalhar a liderança para que os funcionários vejam nos líderes os bons exemplos, porque se a gente quiser pensar assim num resultado efetivo, nós vamos ter que pensar na gestão daquela empresa. Como é que esse exemplo vem partir? Ela vem partir da onde? É de cima. Quem são esses diretores? O que eles pensam? Como é que eles valorizam a vida? Eles são empreendedores que realmente têm essa visão, ou eles têm muito que evoluir? Uma vez eu fui fazer uma palestra e no final da palestra um empresário falou assim, ó, depois que eu ouvi a mensagem muito humana que eu passei ali, ele disse assim uma frase que eu nunca esqueci: eu nunca mais quero emitir uma nota fiscal com mancha de sangue. Ou seja, uma frase bem forte, mas que revela que a mentalidade precisa ser humanizada, porque não é a qualquer preço que se vai produzir, que nem o Marco falou, o Edson falou. Tem que ter uma responsabilidade social e humana na segurança do trabalho, porque senão a gente vai falar só de normas, coisas frias, e não vai chegar na pessoa, já que o Albio falou que é a pessoa que faz o resultado, então vamos ter um olhar diferenciado, mas ele precisa começar com a alta administração e com a gestão. É isso, Edson? Sim, isso mesmo. Esse aspecto organizacional que eu queria, desde o início, colocar aqui, não é? Porque se o diretor quer, a coisa vai acontecer, mas ele tem que estar... Agora, veja, como é que funciona a segurança normalmente? Ela está subordinada hierarquicamente direto à produção, aos órgãos de produção, ou diretor de produção, ou gerente de produção, ela trabalha ali, naquele meio, e depois com a liderança ali, os encarregados, supervisores e tal. Isso aí, eu acho que não se adequa mais aos nossos tempos, porque se nós não... Ali, qual é o foco? Qual é o foco do gestor, do gerente de produção, do diretor de produção? É produzir produtividade e qualidade. E essa é a lente dele. É a lente dele. As reuniões com a direção geral não é pauta a segurança. Ela não faz parte desses corredores. Então, enquanto a segurança estiver no Gemba, no chão de fábrica, e não passar
Então, qual é minha sugestão? Eu já fiz isso em algumas empresas que eu botei como condição que eu queria trabalhar direto com o diretor-geral e não com a produção, não querendo desfazer nada. E então já a experiência foi sensacional, porque o diretor-geral falando de segurança e botando o engenheiro de segurança numa reunião de diretoria, fazendo parte, isso não é cultura, não aparece nas diretrizes de segurança. Quando vai se comprar uma máquina, só se olha a produtividade da máquina, a qualidade, e quanto vai dar, quantas peças por minuto, hora, e não é olhado o aspecto de segurança. Agora tem a obrigatoriedade da NR12, as máquinas já vêm com mais dispositivo, mas antes não vinha nada, né? Então, essa mudança nós temos que batalhar para que ela tenha uma autonomia, a segurança, para ela poder parar uma máquina, assim como o engenheiro colega aí, Marco Antônio, estava colocando, que ele parava uma montagem de uma estrutura. O técnico de segurança e o engenheiro tem que ter autonomia para paralisar um trabalho, independente que vai afetar a produção ou não, porque quando tem o risco de vida, né? Então, hoje em dia fica complicado ele fazer isso, no jeito que ele está colocado dentro da estrutura das nossas empresas. Eu tenho só experiência de empresas privadas, eu não trabalhei nunca com empresa, só com a Aviação Férrea Federal, mas foi na perícia, defesa do reclamado, não foi no processo propriamente dito. Então, a minha experiência é só com o segmento de indústria privada, de empresa privada. E eu só quero colocar o último aspecto, eu acho que agora esse é o último, não sei se já estamos na última. Não, temos tempo ainda, podemos avançar. Então eu vou ficar só na parte organizacional dessa feita, e dizendo justamente esse enfoque teu aí, que a direção tem que respirar também segurança, alta direção. Lá nas diretrizes da empresa tem que ter lá um itemzinho, estamos preocupados com a segurança e saúde dos nossos funcionários. Tem que começar a aparecer um técnico de segurança, um engenheiro de segurança nos corredores e ser convocado não para uma reunião operacional, mas para uma reunião de direção. Como a gente conseguiu fazer em algumas empresas, o pessoal que me conhece há mais tempo, acho que até o Aldo viu, né, na parte elétrica, a reunião de diretoria, onde participou a segurança, diretoria geral, estou falando, superintendente também, superintendente de pós aqui do continente aqui, né? Certo? Então, essa colocação que eu queria... Esse aspecto importante que o Edson salientou agora, que todos nós já percebemos que a importância desses gestores, né, Marco? Porque muitas vezes, foi colocado aqui, existe parece que uma disputa entre produção e segurança do trabalho, né? A produção está sempre no patamar mais de valorização, e isso às vezes o funcionário também percebe, e tantas vezes muitos acidentes, não só na área industrial, na área de construção civil, passa por isso, porque às vezes falta um pouco de preparo, no meu entendimento, porque se cobra muitas vezes que o funcionário tem que cumprir, tem que usar os EPIs e tal, tudo certo, beleza, ótimo. Mas também precisamos avançar um pouco, engenheiro Marco, nessa parte dos gestores, né? Um grande desafio da empresa é nessa parte dos gestores, né? O que você acha disso, de passar o exemplo pela liderança? Com certeza. Eu tive uma experiência numa metalmecânica também, eu cheguei lá e eles tinham um programa comprado que se chama Stop. É um programa da DuPont, né? Eles tinham comprado o programa, mas nunca tinham conseguido implementar. E aí o diretor me chamou para implementar o sistema. Daí eu falei para ele, o sistema é composto por treinamentos, que eu treino o diretor, o diretor treina os gerentes treinam o supervisor treina o encarregado treina os operadores, né? O que eu preciso para isso? Quanto tinha de material lá, apostilas eram 7 apostilas para funcionário e 5 para supervisão, se eu não me engano. Mas nessa ordem aí, né? Vou precisar de mais um tanto. Lá pelas tantas, a conversa mudou, né? Já não
não tinha essa verba para complementar e já não tinha essa disponibilidade de fazer em cascata, né? Eu ia ter que treinar supervisor, o diretor, os gerentes, os supervisores, os encarregados e depois os funcionários. Inicialmente deu certo, sabe? Porque, além disso, tinha um cartão de segurança que os gestores tinham que utilizar para apontar irregularidades, mas não só apontar ali escondidinho, abordar a pessoa e explicar, ó, você está sendo, não é advertido, orientado em função desse risco aí que poderia levar a tal situação, né? E deu um bom resultado. Depois aí o pessoal já começou a não fazer mais o cartão, né? E aí a coisa foi decaindo, né? Mas foi uma boa experiência. Sim. Você está acompanhando aqui no canal da MP Cursos e Palestras uma conversa que estamos tendo aí com o engenheiro Edson Bittencourt, engenheiro de segurança e também consultor de empresas, especialmente voltado à sua experiência de segurança de trabalho, Marco Antônio Dalazen, engenheiro de segurança, e Álbio Silveira dos Santos, técnico em segurança de trabalho, instrutor de segurança de trabalho com vasta experiência na área de segurança do trabalho. Álbio, a gente nota que o funcionário, quando participa de um treinamento em que ele é valorizado, ele responde positivamente, né? Qual é a tua experiência de treinamento? O que a vida profissional te mostrou nessa parte de treinamento? Os resultados que tu obteve vendo as pessoas sendo orientadas? Então, o que eu vejo, o que eu sinto no nosso treinamento, assim? Toda vez que o pessoal sai de um treinamento, toda vez que termina o treinamento, eles vêm agradecer, né? Vêm te cumprimentar e agradecer pelos conhecimentos passados. Então, a gente nota que o trabalhador, ele busca melhoria para ele, porque eu sempre destaco muito, né, que todo mundo sonha, né, todo trabalhador sonha com um dia, né, um dia especial que é a aposentadoria. Mas para chegar nesse dia, eu tenho que ter uma trajetória para seguir. E eu sempre destaco assim, olha, eu nunca fiz uma CAT, e eu trabalhei em áreas extremamente perigosas. Uma termoelétrica oferece todo tipo de riscos. Mas o que acontece? Eu sempre procurei administrar bem a minha vida, porque eu sonhava chegar um dia na aposentadoria, mas eu queria chegar inteiro, com saúde, e não numa cadeira de rodas. Então eu destaco muito isso aí nos meus treinamentos. Então eles saem dali com aquela força de vontade de atingir o que eu atingi. Hoje eu estou com 76 anos, continuo na ativa, e pretendo seguir um pouco mais, de repente aí mais uns 4, 5 anos, se eu tiver saúde. Eu sempre procuro destacar isso. E a própria definição de segurança, aí complementando o que o nosso amigo ali estava conversando, né? A própria definição de segurança diz o quê, né? Que é um conjunto de medidas administrativas, técnicas, legais, médicas, psicológicas, educacionais. Então, não é uma coisa única, é um conjunto. Então, a administração da empresa tem que participar, a parte técnica, que é o conhecimento técnico, está embutido também dentro da segurança. Então, assim, não é uma coisa que tenha que caminhar sozinha, entendeu? É um conjunto. E aí, quando esse conjunto funciona, o resultado é positivo. Exatamente. Seria mais ou menos isso. A gente sente claramente quando um treinamento ele direciona para o aspecto motivacional, onde o indivíduo ele se sente tocado. A minha experiência mostra tantos anos de treinamento que quando a pessoa ela percebe que ela está valorizada ali, ela não está coisificada, né? Está valorizada humanamente, o resultado é bem diferente, tanto no treinamento em si que a gente realiza, palestra CIPAT, porque às vezes a gente até entra na contramão, porque dentro do dia a dia da empresa a pessoa não se sente assim. Às vezes cai na sala de treinamento, parece que está na contramão daquilo que deveria ser o dia a dia dela. Então a gente percebe que o grande desafio da área de segurança do trabalho é fazer com que aquilo que a gente fala para as pessoas na sala de treinamento se transforme numa situação cotidiana, onde ela possa também ser percebida assim. Porque até ainda há pouco o engenheiro Marco falou sobre a questão da diferença entre
digamos assim, quase que um comparativo entre a segurança patrimonial e a segurança do trabalho. Um dia alguém me falou que por exemplo, cuidar do patrimônio, você tem como base a desconfiança. Você tem que zelar com cuidado ali, com câmera e tudo mais, né? E com a segurança do trabalho, a base é a confiança. Você tem que dizer para o indivíduo que ele é capaz de realizar com segurança a sua atividade, que ele tem valor humano, que ele tem família. Então, tu trabalha o aspecto motivacional dele para que ele se perceba como um ser de valor, para que com autoestima elevada ele possa, enfim, ter um cuidado maior. Então, a segurança do trabalho, do ponto de vista do resultado, ela precisa desse positivismo humanizado, digamos assim, né? É isso que você percebe também, Edson? É através das pessoas que vão chegar aos resultados, Edson? Exatamente. Tem que ser, a gente está tratando com pessoas, né? Então, o veículo é a pessoa, né? Ela tem que se sensibilizar, ela tem que sentir a segurança que é importante para a vida dela. Isso que o colega Albio falou sobre que ela tem que pensar na saúde dela quando ela chegar inteira em casa, que não sofreu um acidente, faltando pedaço, quando se aposentar não está já com uma lesão, né, alguma coisa, por causa de um acidente de trabalho, né? Eu não sei se eu posso colocar o último elemento de campo agora. Sim, fica à vontade, fica à vontade. Bom, eu falei então do elemento organizacional e um elemento aí que nós falamos do treinamento, destaquei a importância do treinamento, né? Agora, eu queria destacar, aproveitar essa oportunidade, a importância das inspeções de campo. As inspeções de campo, ela é um elemento riquíssimo, se ele for feito da forma que ele foi concebido. Ele tem que ser, a pessoa que vai fazer a inspeção de campo, ela tem que trazer as não conformidades, colocar um plano de ação. E, claro que ele vai ver o grau de risco lá, e se for uma coisa para resolver de imediato, ele não vai trazer isso para um plano de ação, ele vai ter que agir no campo, né? Mas eu estou falando assim, as não conformidades, conforme uma curva ABC, né? O que é extremamente urgente, o que tem que ser tratado, pode se esperar, mas ser tratado tem que ser resolvido. Esses feedbacks não vêm. Essas inspeções são feitas, as planilhas muitas vezes, né, agora é feita muito na palma da mão, né, com o sistema de checklists e tal, mas ainda que se faça com planilha, e isso fica uma coisa morta, não tem vida. Isso aí são elementos riquíssimos para melhorar os EPIs, melhorar os procedimentos, se voltar e reverter um plano de ação. Mas esse plano de ação tem que chegar até a diretoria. Quer dizer o seguinte, nas empresas que eu introduzo o sistema de gestão para o trabalho seguro, quando tem uma não conformidade, a não conformidade é classificada, conforme o grau que ela oferece, e essa perna vai para o gerente da área e para o diretor da área, para eles tratarem junto, resolver essa... E é cobrado isso, tem um sistema de cobrança, tipo prefeitura, vai cobrar. Vem cá, resolveram isso do tempo que tem que ser resolvido? Sim. Então, na verdade, se isso ficar lá no campo e ficar numa planilha e ninguém supervisionar isso, e como muitas pessoas são feitas de campo, então elementos riquíssimos. Às vezes o EPI está sendo mal usado, às vezes o cara do procedimento faz só uma parte do procedimento, não faz o resto, porque o procedimento é cansativo, às vezes tem 19 operações, o cara faz 2, 3. E uma coisa que o Albio colocou muito bem na sua experiência é que uma pessoa muito bem treinada, que participava em torneios, tudo, era um cara bem treinado, faleceu por um descuido lá, que ele não seguiu o procedimento. Né? E esse cara, ele sabia, porque quantas horas ele tinha de aula, ele sabia. Então, esses descuidos, esses negócios, se for visto que a pessoa não fez, tinha 19 procedimentos, fez 2, pô, aí tem que vir para cima essa informação, esse feedback, para ter ação sobre isso. Isso está muito fraco, isso na segurança atual. Eu sinto isso. Obrigado. Marco, um comentário também sobre investir nas pessoas, a engenharia de segurança, o técnico de segurança, investir nas pessoas. Isso. Para o resultado. Um parecer teu, Marco, sobre esse assunto. Sim, claro. Inclusive, eu vou pegar um pouco do que falou o Edson, do que falou o Elbio, porque
coincidentemente, a gente trabalhou na área de manutenção também, né? E eu sempre usei na segurança do trabalho, uma figura da manutenção, que é a curva da banheira, né? E tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Por que uma pessoa com experiência ela sofre um acidente, né? Porque a curva da banheira, ela mostra que o equipamento ele falha quando ele é novo, porque não está bem lubrificado, ainda as peças estão se ajustando, né? Depois estabiliza durante um tempo e depois de um certo tempo tudo está funcionando bem e aí a autoconfiança, né? Aquele se achar que sabe tudo leva o funcionário a tomar um passo errado e cometer uma imprudência que leva ao acidente. Todos devem ter aí, eu tive também, né, vários acidentes graves, porque falta de proteção em máquina, né, retirada de proteção de máquina para agilizar a produção, inclusive, assim, programas incentivados de produtividade que ganhavam um prêmio, né? Então, para produzir mais, tirava uma proteção e levava, com isso, a um risco. Então, dando sequência aqui ao nosso bate-papo aqui com os nossos especialistas, nós vamos, assim, partindo para as considerações finais, cada um já pode descrever um pouco das suas experiências. Então, a gente sempre pede, assim, para os nossos convidados, uma questão da segurança do trabalho, que é uma área humana, uma área que trabalha com pessoas, com gente, uma mensagem positiva, assim, para quem vai nos ouvir, sobre a área de segurança do trabalho, que é uma área muito boa de se trabalhar. A gente, quando vê os resultados, a gente se anima bastante, vê que as pessoas respondem positivamente, né? Então, vamos começar aqui com o Álbio mesmo. Álbio, assim, uma mensagem positiva para quem trabalha na área de segurança, ou para quem está começando agora. Imagina um jovem que está iniciando a área de segurança do trabalho e que quer entrar na área. E o que a gente pode passar, assim, o que é bom, o que é bom na área de segurança do trabalho, o que é bom, o que faz a gente se sentir motivado a trilhar esse caminho? O bom mesmo, né? O que eu acho bem interessante é quando tu consegue modificar o pensamento, modificar a maneira de agir das pessoas. Quando tu te sente que tu está realizando isso, para mim é realização total, né? Quando eu vejo o resultado de um trabalho de formiguinha, né? Que tu vai indo, e aí tu vai vendo os resultados. E quando esses resultados são positivos, que na maioria das vezes são, né? Porque tu consegue modificar o pensamento das pessoas, o modo de agir, isso aí para mim é tudo. Sim, isso nos motiva, né? Saber que... Com certeza. Que nem você se referiu no início, muitos dos acidentes passam pelas pessoas, por falhas humanas, enfim, por descumprimento de procedimentos, mas tudo, em última análise, são as pessoas que estão ali na linha de frente, né? Edson, também uma mensagem positiva, você, pela sua experiência, Edson, engenheiro Edson, o que você poderia dizer para quem está iniciando na área de segurança do trabalho, ou para quem até mesmo está na área de segurança do trabalho e muitas vezes fica um pouco desanimado com alguns acontecimentos? O que a gente poderia falar positivamente da área de segurança do trabalho? Olha, eu tenho a dizer o seguinte, tá? O meu testemunho dessa área é uma área fascinante, assim. Tem muitas oportunidades de crescimento. Muitos técnicos de segurança do trabalho que trabalharam comigo são empresários hoje e estão fazendo treinamento e aqui mesmo no Vale do Itajaí, aqui na região de São Leopoldo, nessa região, e também na Bahia, e são empresários. E eles aprenderam e hoje estão dando oportunidade para outros técnicos se desenvolverem. E eles cresceram como técnico de segurança, cresceram porque o trabalho tem que ter a paixão, e o técnico de segurança tem que ter essa paixão da prevenção. Todos nós somos prevencionistas, e a bandeira da prevenção, quando eu chegava em casa, com milhares de funcionários trabalhando, eu fazendo gestão de uma empresa na área de segurança, saúde e meio ambiente, SMS, e chegasse em casa e dizia assim, olha, não teve nenhum acidente hoje, ou quando não me ligavam às 2 da manhã que houve um acidente, e isso era o pagamento. E outra coisa que eu vi era o entusiasmo dos diretores. Nas empresas onde eu trabalhei,
a segurança permeava e chegava até eles, e eles vestiam a camisa da segurança. Isso é fantástico, porque esses têm um poder de transformação muito grande. Eu acho que o campo da segurança vai crescer muito ainda. E todo dia me mandam coisas sobre técnico de segurança, precisando de técnico de segurança, precisando de engenheiro. Hoje mesmo encaminhei dois engenheiros que precisavam, não era aqui, era para outro estado. E sempre vai ter vagas. E tem muitos cursos de especialização também. Então, eu acho que o jovem pegando essa linha aí, ele vai ser bem remunerado e vai ter um crescimento muito grande, se ele se interessar e tiver paixão pelo que ele faz, né? Isso que move a paixão da pessoa pelo seu trabalho, né? Eu acho fascinante e recomendo seguirem essa carreira aí. Que legal. Que bom que vocês possam, com o passar do tempo, manter uma visão positiva, né? Pelas experiências, pelo que se obteve de resultados. Engenheiro Marco, uma mensagem positiva para quem vai nos acompanhar nessa live aí. Eu vou voltar um pouquinho numa coisa, né? Nós somos do tempo em que CIPA, a parte patronal sentava de um lado da mesa e a parte dos trabalhadores do outro, né? E um era contra o outro. Hoje isso mudou, hoje isso está unido e as pessoas caminham trilham o mesmo caminho, buscando a prevenção. Outra coisa também que motiva assim, a gente é ensinar a pessoa a não desviar os riscos, né? Tem uma figura de linguagem assim, que a gente diz que, por exemplo, se tem uma tampa de bueiro aberta, as pessoas desviam e não se preocupam com quem vem atrás. Então, tem que ter essa noção de, pelo menos, sinalizar, né, com algum objeto e depois tomar uma ação para que elimine o risco de uma vez, né? Essas coisas que motivam as pessoas. E também essa questão que foi colocada pelos colegas aí, né, da gente chegar em casa e ter aquele orgulho de ver que não houve acidente, né? Eu trabalhei em empresa que a gente tinha que registrar, inclusive, os quase acidentes, né? Então, um cisco no olho era registrado, que podia ser o cara indo para o trabalho, saindo de casa, né? Tinha que ser registrado. Então, é importante registrar para poder tomar ação em cima. Legal. Então, nós estamos aqui na parte final do nosso bate-papo aqui, conversando com especialistas, onde tivemos a oportunidade de ter a presença do engenheiro Edson Bittencourt, engenheiro de segurança e trabalho e consultor empresarial, Marco Antônio Dalazen, engenheiro de segurança e trabalho, também com vasta experiência na área de prevencionista, e Álbio Silveira dos Santos, técnico em segurança e trabalho e instrutor de segurança e trabalho. E agradecer então a presença de vocês. A gente pede para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, se inscrevam no nosso canal, MP Cursos e Palestras no YouTube. Esse bate-papo será disponível gravado lá, para que você possa acompanhar e conhecer um pouco esses profissionais que aqui compartilharam suas experiências conosco. E esperamos aí que você acompanhe o nosso canal e desejamos aí que você fique atento a tudo que acontece na área de segurança e trabalho, e nós somos uma opção aqui em termos de bate-papo, de troca de experiências. O canal MP Cursos de Palestras se oferece a ser esse espaço de intercâmbio profissional. Então, mais uma vez, Edson, considerações finais, agradecimento pela tua participação. Álbio, vocês podem dar uma palavra final aqui nesse encerramento do nosso bate-papo aqui. Engenheiro Edson. Bem, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? A gente, mais uma vez, está tratando desse assunto tão importante. Esse evento, tem que acontecer mais eventos desse tipo, cada vez mais, para conscientizar as pessoas da importância dessa bandeira que se chama segurança do trabalho e a prevenção, né? Todos somos prevencionistas e cada vez vamos nos aperfeiçoar mais para defender esses ambientes que oferecem altos riscos eu queria agradecer e fico por aqui deixando um abraço para todos. Tá bom. Agradecemos então ao engenheiro Edson. Álbio, suas considerações finais em agradecimento pela sua participação, Álbio.
Bem, eu queria te agradecer e cumprimentar pela iniciativa e pela oportunidade que a gente teve aí de colocar algumas considerações importantes e me coloco à disposição sempre que for necessário, tu quiser aí que a gente participe, conta comigo. Fico feliz aí porque a gente sabe que a seriedade e o comprometimento de cada um de vocês, a gente escolheu conversar sobre esse assunto, valorizando algo que para mim é muito importante, que é a experiência. Eu, desde jovenzinho, ficava escutando as histórias do meu avô lá, então eu já conseguia entender que a experiência era um caminho. Ele já tinha trilhado experiências de vida que eu, como jovem na época, ficava encantado com as histórias. Então eu sempre gostei de ouvir história das pessoas, porque muito aprendi nessas empresas, escutando história de outras pessoas. E é através da experiência que a gente obtém a história, né? Porque a gente precisa primeiro vivenciar aquela experiência para ter história em mente, né? Então vocês têm histórias bonitas para contar, têm experiências. Então, quando eu fiz o convite, considerei cada um de vocês pelo conhecimento que a gente teve em algum momento, teve algum encontro, e a gente estava sempre ali com uma mesma missão, cada um fortalecendo um ao outro, né? Engenheiro Marco, uma consideração final aí, Marco. Agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de conhecer esses outros grandes profissionais aí, e dizer para a turma que está assistindo e irá assistir que invistam nessa área e preferencialmente busquem trabalhar em conjunto também com a parte de meio ambiente, que são duas áreas muito afins, e isso pode alavancar vocês num futuro bem próximo aí. Sucesso para todos. Agradecemos então o pessoal que está nos acompanhando e vai nos acompanhar aí nesse bate-papo. Desejamos aí a todos aí felicidades, muita prevenção, muita segurança e até a próxima oportunidade.